falar com Gustavo Almeida, o nosso Guga. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo ao Pre-Market. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Não sei se é tão bom dia assim, né? Tá todo mundo meio assustado nessa manhã de sexta-feira. Tô meio hoje, vamos lá, a fim de falar e criar um pouquinho de polêmica aqui com a turma toda no nosso racional de momento aqui. Boa, vamos lá. Bem lembrado, né, Guga? Já começou já no vermelho em praticamente todas as bolsas do mundo, né? O medo da variante da África do Sul tem trazido muita cautela ao mercado e isso deve ter reflexos por aqui também, com certeza. O brasileiro não tem um dia de paz, né, Guga? Como é que você vê esse cenário? Bom, vamos lá, né? Vamos raciocinar um pouquinho fora da caixa, então. Vamos pensar da seguinte maneira. Estava todo mundo achando que os ativos no mundo todo estavam caros e precisavam de um motivo para cair. Um motivo, com certeza, não iria vir um culpado que viria do sistema, né? Ou seja, o pior culpado seria, de fato, a inflação. O pior culpado para uma queda na bolsa, para iniciar uma queda um pouco mais forte na bolsa, seria o tapering. E assim como a gente viu em outros momentos, né? Obviamente que quando a gente para para pensar no final do ano passado, a gente teve um movimento do início das variantes, né? Tanto que meu comentário no ano passado é: olha, tem dois medos que eu tenho. Variantes do Covid e inflação em função do preço do petróleo. Por quê? Né? Inflação por causa do preço do petróleo vinha por causa da retomada da economia. Né? E aí, estou analisando o comportamento do preço da commodity. De fato, as projeções elas não eram nada próximas, né? Nada pequenas. E essa projeção ainda não acabou. Né? A gente está vendo aí uma correção hoje oportuna, né? dos preços das commodities, porque, querendo ou não, o medo pela variante Delta, o medo pelo lockdown, isso tudo gera uma pressão desinflacionária. E isso é positivo se tu for analisar, né, para todo esse medo que nós tínhamos aí nos últimos um mês, 30 dias, né, que tá muito vocal essa questão de inflação já há um bom período de tempo. Então, uma variante, né, na África do Sul, BB1, né, até mexi, né, é a variante Bebum, né? Porque o nome é o BB1, é a variante Bebum, né? Nesse momento, nesse contexto, né, traz uma correção para o mercado que, querendo ou não tem um culpado pessoa física, né? Tem um culpado, o culpado é o vírus, que já é o culpado por tantos problemas aí que aconteceram nesses últimos 2 anos. Então cai a narrativa, ela é interessante. Então quem já está no mercado já há muito tempo, estava esperando, de fato, que pudesse vir uma conversa para essa direção, né, para esse lado. E aí, se a gente olha para o mercado americano, tem muito espaço para corrigir, tem muito espaço para cair. Acho que, tanto que quando a gente olha para... Tá caindo agora, deixa eu olhar aqui direitinho, a gente está com os futuros lá fora caindo, Dow Jones caindo 2,16, S&P caindo 1,6 e Nasdaq caindo 0,83. Tem espaço para cair, né? Se quer que minério se mantenha num preço baixo, se quer que petróleo sofra uma correção, né? Então, veio aí uma situação, de certa forma, para preço de mercado, tá? Óbvio que ninguém quer doença, ninguém quer lockdown, ninguém quer nada, mas quando tu entende, né, toda essa movimentação, já está acostumado a isso, me parece aí que, né, é um movimento aí bem oportuno aí, de mercado, né, de correção de mercado e fazer com, né, de certa forma, fazer com que a necessidade por tapering ela se postergue, não precisa acontecer agora de curto prazo, uma necessidade, enfim, né, de redução de estímulo também, né, vai ser postergada em função de toda essa, né, apreensão e essa expectativa do que pode vir a acontecer. Então, para mim, assim, de verdade, de coração, né, eu estava esperando já que viesse algo por esse caminho, né, do Covid, né, e da problemática toda em relação à pandemia.
Você até começou a resposta dando uma respirada mais fundo, né, Guga? Porque é complicado, né? Porque se eu falo tudo que eu gostaria de falar, é meio polêmico demais. Aí o pessoal vai ficar no chat aí falando, pô, uns vão apoiar, outros não vão apoiar. Mas vale a reflexão, né? Eu acho que pensar um pouquinho fora da caixa vale. E assim, quando tu começa a tomar decisões mesmo em relação aos teus investimentos, tu começa a ser mais estratégico, né, Daniel? E não mais só aquela conversa do tipo, no longo prazo tudo dá certo, né? Ou o Brasil nunca dá certo. Quando tu deixa de polarizar e tu começa a se envolver, e a entender e a navegar, né? E por isso que eu digo, né, quanto menorzinho tu for no mercado, melhor. Pô, um fundo de investimento não consegue navegar rápido, mas a pessoa física consegue navegar rápido. Então pode pegar esse benefício, né, de poder entrar, sair do mercado. Mas é especulador, não é investidor? Não, todo mundo é, de fato, né, um especulador, porque está, querendo ou não, trocando certeza, que é o dinheiro no presente, por incerteza, que é quanto tu pode ter lá na frente. Todo mundo quer estar certo, né? Em algum momento tu vai transformar ativo em dinheiro de volta para poder utilizar ele de alguma forma que te beneficie, te traga uma experiência melhor de vida. Então o mercado ele tem isso, né? Tem esse comportamento de massa, esse movimento de massa e tudo mais, né? Então, mas é legal, vale a pena refletir e estrategicamente, né, conseguir enxergar essas possibilidades que possam vir nos cenários futuros. Então, para mim, não é uma novidade aparecer uma variante, né? Porque existem várias variantes, né? Mas dá ênfase a alguma variante num momento como esse. Boa, Guga. E como é que você está projetando o dia de hoje aí no gráfico? Provavelmente não teremos o quarto dia seguido de alta, né? Vermelho. Está bem vermelho o negócio. Não precisa nem analisar, né, Guga? Não, está bem vermelha a coisa. Vamos lá, gente. De fato, né, nós estamos aqui com essa região de 102 mil pontos, que é a nossa região de suporte aqui do mercado. A volatilidade ela já está menor do que a gente estava ali no dia 12 de novembro, mas ela tende a voltar com o comportamento de hoje, ela tende a voltar a subir. Nós estamos agora com o futuro a 103,725. Ainda não estamos fazendo mínimas, né, em relação ao período mais tenso que nós tivemos ali no dia 23 de novembro. Tá? Nós não estamos fazendo mínimas em relação a esse nível, mas temos espaço aqui para continuar a queda. Eu acredito, Daniel, que essa região aqui de 102,730, ela é uma região importante né, para o mercado se manter ali acima. Eu acho que perdendo essa região, bom, aí as coisas tendem a ficar um pouco mais azedas, e aí vamos ir, né, experimentar a região dos 100 mil pontos do mercado. Tá? Para uma situação de alta, tá? Assim, vamos lá. Que nem nós tivemos ano passado, se nós pararmos um pouquinho para pensar, ano passado, quando nós tivemos lá o lockdown na Europa, foi esse período aqui. Tá? Foi esse período aqui. E depois nós entramos aqui numa bela de uma tendência de alta. Tá? Então, quando se começou a falar da variante Delta e tudo mais, foi bem esse período que nós tivemos aqui. Tá? Então, só para entender, não é impossível ter uma tendência, né, de alta, não é impossível a gente voltar aqui para os 113, 114 mil pontos. Tá? Não estou descartando essa possibilidade, mas um movimento de alta aqui seria para voltar aqui para 104, 300 a 105, 300. Né? E queria reforçar que ontem, né, o mercado ele ficou exatamente na região que nós tínhamos projetado no nosso pre-market, né, onde o mercado a gente imaginava que poderia chegar aqui nessa movimentação de alta, e para superar aquele nível de preço precisaria vir alguma coisa muito boa para jogar o mercado num patamar mais alto. Né? Então ele ficou naquele limite mesmo para entrar numa atmosfera melhor, a tendência de curto prazo fragilizada, né? E aí a gente já abre com uma notícia que vem fazendo com que os mercados no mundo todo corrijam, né? E aí a nossa bolsa, né, o nosso índice futuro aqui, que já está aberto, né, abre às 9 horas da manhã, ele já está aqui em patamares mais baixos. Tá? Boa, Guga.
Guga, as companhias aéreas, elas também estão bastante impactadas aí com esse cenário. Aqui no Brasil, a Gol foi a maior alta do pregão de ontem. Eu queria saber a sua avaliação sobre essas empresas diante de mais incertezas, principalmente Gol e Azul. Podemos ver? Vamos ver sim, mas a tendência é corrigir hoje, né? Vamos olhar aqui. Tudo tem que ter uma boa estratégia, mas a tendência é a gente enxergar elas corrigindo. Vamos lá. Deixa eu botar aqui a Gol. Foi um belo movimento ontem. Muito espaço para se desenvolver de forma positiva. Para mim, o cenário positivo seria, né, vir aqui para R$ 23,25. Se o tom, né, e esse final de semana vai ser bem interessante, porque vamos lá, sugestão, né, liguem a Bloomberg e fiquem olhando a Bloomberg Internacional, o quanto vão falar dessa variante BB1, se vão dar muita ênfase, se vai ter repórteres indo para lá, para os lugares onde já teve casos, se vão dar exatamente isso, né, muita ênfase para isso. A gente vai conseguir perceber se essa notícia ela tende a se espalhar e reverberar por um período mais de tempo, até o final do ano, e aí sim, né, segurar esse mercado, trazer o mercado para um patamar de correção. Dá para a gente ter um pouquinho mais de sensibilidade pelo o quanto essa notícia vai virar trend ao longo desse final de semana, né? Porque, poxa, acontece a notícia na madrugada de quinta para sexta, num feriado nos Estados Unidos, né, com negócios reduzidos, cara, sempre acontece assim desse jeito, entendeu? De novo, o Google já é macaco velho, já estou há 20 anos no mercado, enxergo esses movimentos e existe um padrão, né, de notícias boas e notícias ruins, né, quando acontece e tudo mais. Mas enfim, quem quiser bater papo sobre isso, me procura nas redes sociais que eu vou trocando mais ideias com vocês. Mas olhando aqui para a Gol, o que eu enxergo, né, do ciclo de baixa, eu estava esperando que pudéssemos vir aqui até R$10,25. E se de fato derem mais ênfase a esse tema de lockdown e possibilidade de lockdown para esse final de ano, né, de fato o mercado ele vai se desfazer das suas posições que foi montada aqui nesse período, e aí, havendo uma correção, a tendência é vir para cá, né, para esse patamar de preço, mas depois, num segundo momento, tá, eu continuo ainda vendo que no momento que a Gol entrar em uma tendência de alta, tá? Seja agora, seja no ano que vem, depois de passar daqui a pouco se realmente virar trend, né, essa questão da variante BB1, a gente, né, vai ver o Gol se movimentando, e o número que eu tenho é para que possa ir lá para a região de R$31. Tá? Então é tudo uma questão de estratégia. Se não for agora, zera a posição, pega num outro momento essa posição, mas o objetivo é olhando lá para a região de R$31. Tá? Outra coisa que eu queria compartilhar aqui, já que a gente está com o Gol, né? Abrir aqui para vocês a plataforma Trading Insights, né? Que é a minha plataforma, e o pessoal pode ir lá gratuitamente olhar para as análises, dá para a gente enxergar aqui todo o cenário de Gol. E dá para nós entendermos, né, a questão de saúde financeira, a questão de pagamento de dividendo e quais são as notas que nós temos aqui para a Gol. Tá? E eu acho que em expectativa futura, nós temos aqui duas notas positivas. Em questão de valuation, também temos duas notas positivas. E na questão de saúde hoje, para olharmos aqui a liquidez, nós estamos com 3 notas positivas, né, em cima de Gol. Então tem um score aqui relativamente interessante. Aproveitando já que eu estou aqui em Gol, dá para nós olharmos aqui a Azul também. Quero entrar aqui já em Azul, e aí eu já vou para o gráfico da Azul, certo? A gente tem um cenário de Gol, a gente tem uma estrutura, tá, da companhia da Gol mais interessante do que da Azul. Então também sugiro aí o pessoal entrar, olhar todas as notas, o que o nosso algoritmo percebeu aqui, olhando os balanços e comparando o balanço de Azul e Gol, né, com todo o setor e com todo o mercado. Tá? Então vale a pena o pessoal aqui fazer seu estudo entrando aqui na plataforma Trading Insights de forma gratuita. Mas olhando aqui a Azul, eu estou vendo aqui um cenário, um comportamento
parecido com o da Gol, tá? Eu acho que a gente tem aqui um movimento de baixa, podendo chegar até R$ 22,85, tá? O movimento da Azul, olhando aqui para preço. Mas o movimento de alta, eu tenho um pouco menos de upside aqui nesse primeiro momento, podendo voltar aqui até R$ 35,90, tá? Então, provavelmente, a gente vai trabalhar aqui nesse range, que se está aqui, azul, tá? E eu não esperaria nada diferente deste cenário aqui, Daniel. Boa. Guga, hoje o dia também não tá bom para petróleo, minério, Bitcoin, tudo caindo, Guga. Quais os impactos disso aí nas empresas? Puxa, na verdade nas empresas nenhum, né? Mas vamos lá, né? Tu tem uma pressão olhando a cotação das ações especificamente. Agora, olhando para a cotação do minério, olhando para a cotação do petróleo, tá? Essa correção, se nós formos pensar, poxa, o impacto para a Petrobras, tá? Pô, obviamente, né? Se tu tem uma redução no preço do barril, tá? Impacta a expectativa de resultados futuros da companhia. Beleza. Se a gente for olhar para o mercado como um todo, tu tá num momento que... Qual era o medo que todo mundo tinha? Poxa, é a questão da inflação. Esse movimento traz um movimento desinflacionário. Tu vê aqui, petróleo está caindo agora a 5,9%, minério de ferro caiu 6%. O minério de ferro vinha subiu 7, 7, 6%. Está devolvendo o último dia, se nós pararmos para pensar. Está devolvendo o movimento do último dia. Então, tá naquela... Né, o fundo parece que do minério já foi feito, e do petróleo está naquela... Tá oscilando ali, né, entre 75 e 85 dólares, o barril, certo? Mas se tu for olhar o todo, né, tu tá tendo aí, querendo ou não, no curto prazo, um movimento que traz, né, um movimento desinflacionário, que era uma preocupação, que é uma preocupação, não era, é uma preocupação do mundo como um todo. Tá? Então, vamos ver aí quanto tempo isso vai durar, porque eu acho que o mundo como um todo tem um pouquinho de vontade que esse movimento desinflacionário de fato aconteça, porque estava muito vocal, né? Estava muito forte esse tema de inflação no mundo todo, pô, necessidade dos bancos centrais de elevarem juros, tá? Processo de tapering nos Estados Unidos e tudo mais. Então, acho que também desfocar disso um pouco no curto prazo, focar em outra coisa e ter essa desvalorização um pouco dos ativos é interessante para o mercado neste momento, né? Obviamente, a gente já vem corrigindo há 5 meses, né? Mais ou menos que nem tu ir para um mar agitado, né? Pô, quando saiu de uma onda, toma outra na cabeça. Mas a gente está no Brasil, a gente já está acostumado, né? Com certeza. Guga, para encerrar então, sua mensagem do dia é respirar fundo? Porque vai vir uma outra onda depois. Não, mas tem que tirar um pouquinho, tem que ser um pouquinho mais engraçado, né? Nesses momentos tem que tirar um pouco de alegria, até mesmo para não ficar sofrendo demais, né? Mas tudo é uma questão de estratégia, né, Daniel? Poxa, qual era a assimetria que tu tinha no momento? Relação de risco-retorno. Pô, mega interessante. Qual é o pior cenário? Né? Eu estava com a esperança que essa semana nós pudéssemos ser mais positivo. E o mercado vinha, né, no movimento positivo. O quanto vão dar de ênfase para esse tema da variante no final de semana e principalmente na próxima semana? Eu acho que esse é o grande tom do momento, tá? E, de novo, né, esse movimento, ele traz esse movimento todo, ele tende a trazer um movimento desinflacionário, se nós formos parar para pensar. E o grande problema que se falava aí durante todos esses dias era a questão de inflação e quando lá fora iria se parar os estímulos e tudo mais. Então traz um pouquinho de sentimento de medo, e a resposta que o mercado, a resposta que as pessoas vão dar é extremamente interessante aí. A gente ficar monitorando, a gente ficar acompanhando ao longo principalmente da próxima semana. Perfeito, então. Guga, valeu então, obrigado, boa sexta, bom fim de semana para você, até a segunda. Obrigado a vocês e bom final de semana, pessoal, ótimos negócios e até segunda.